Visão Espírita, a revista eletrônica do Espiritismo. Olá, é muito bom estar com você novamente. E no nosso programa de hoje, muitos quadros que servirão para a nossa reflexão de vida. Vejamos. Entrevista. Amigos telespectadores, mais uma vez aqui estamos continuando no 14º encontro de Ciência e Espiritismo nessa magnífica cidade de Poços de Caldas, e temos o prazer de ter aqui ao nosso lado, agora sim, um grande divulgador da doutrina espírita, o Rubens Toledo, aqui da nossa região de Campinas, também um lutador na divulgação. Tudo bem, Rubens? Querido Nelson e amigos do Vale, eu que estou lisonjeado você me chamar para gravar. A gente está habituado a gravar as pessoas, a entrevistá-las, é da nossa área, você sabe. Mas que posso eu dizer para o meu amigo aqui, Nelson Borges, com prazer? Ô Rubens, você tem muita coisa, muita experiência nessa área de divulgação. Como é que você acha que, a sua opinião, como anda a nossa área de divulgação espírita? Está conseguindo atender aos objetivos da doutrina, que é chegar a todos com a informação redentora da doutrina? Nelson, tua pergunta demandaria até um congresso de comunicação, porque eu formei jornalismo e muita técnica empírica que a gente faz aqui fora e faz bem, as escolas não ensinam. Então eu vejo grandes comunicadores que surgiram do esforço de divulgar e se saem muito bem. Mas nós não podemos esquecer alguns, vamos dizer assim, fundamentos acadêmicos para tornar a nossa comunicação mais efetiva. Às vezes nós fazemos belíssimos programas, mas às vezes não atingimos todo o cabedal e universo de espectadores que querem muito mais de nós. Precisamos traduzir mais essa linguagem. Eu acho que é isso que você também pugna por isso, você, Rosana e outros companheiros lá no Vale estão trabalhando nisso. Exatamente. E é o que a gente acha, Rubens. Nós temos muita informação, né? Muita informação no meio espírita. Agora, será que nós estamos conseguindo levar o conteúdo de uma maneira criativa, né? De uma maneira criativa, que é o que atrai mais para que a mensagem chegue? É aí que está o grande problema. Nós podemos falar academicamente, como numa palestra, e isso será bom. Tem o público certo para isso. Nós estamos num congresso que debateu espiritismo entre espíritas, mas quando nós falamos para essa telinha, vamos imaginar quantos estão lá com um zapeando na mão, um controle, e cai na gente. Eu acho que é aí que nós precisamos ser muito talentosos, Nelson, e você é, para dizer, você tem medo de espíritos? E começa daí, uma conversa que vai atraindo católicos, espíritas, não espíritas, os agnósticos, os ateus, porque aí nós seremos muito mais simpáticos para levar a nossa mensagem. Se nós quisermos doutrinar alguém aqui pela telinha, não será bom, será um erro. O que você acha? Eu, perfeitamente. Agora você está fazendo uma entrevista comigo. Devolver a bola. Não, como é que é? É a mania, é o hábito, né? E você o faz muito bem. No caso, você tocou num ponto interessante. Para aquele que passa pela telinha, vê que é um programa espírita e vai ficar ali um segundo. Naquele um segundo, realmente você tem que tentar... Uma pergunta, você acredita na reencarnação? Você tem medo da morte? Né? Essas coisas mais simples, hoje, né? A gente olha para ver um programa e fala, esse eu não quero, já pula logo. Porque já está um estereótipo ali, um clichê montado. Quando a gente vê um homem de gravata, uma bíblia, falando de uma maneira, a gente fala, não, não é isso. Agora, se você é uma pessoa falando, por exemplo, da crise europeia, que é um assunto tão atual, mas você fala, nossa, você está falando da crise europeia, mas de um jeito diferente do que os telejornais deram. E depois você vê que há entrevistas com livre pensadores. Vocês entrevistaram hoje aqui um livre pensador, né? O Spencer. Eu acho que é assim que nós podemos chegar aos corações. Sem a pretensão de trazê-los, de convertê-los, proselitismo. E olha, eu estou aprendendo isso com vocês. Mais profissionalismo na comunicação. Eu vejo que vocês fazem com muita qualidade, com muito zelo. E é isso que eu quero invejar vocês, que é bom.
para o meu programa. Olha, pessoal, vocês veem que o Rubens, além de ser um ótimo comunicador, extremamente humilde. Rubinho, como nós o chamamos carinhosamente, nós agradecemos mesmo. Vamos trocar muitas figurinhas, né? E a sua mensagem para o nosso pessoal do Vale do Paraíba, televisão e internet, o mundo inteiro. Muito bem, eu quero dizer ao pessoal do Vale que eu adoro aquela região, aquelas montanhas. Trabalhei muito ali, visitando as unidades do CIESP em Jacareí, São José, indo até Taubaté, indo a Pinda, indo até lá os extremos, né? Cruzeiro, no chamado Baixo Vale, como chama, o Vale Histórico. Eu gosto demais dessa região, do povo, e agora mais ainda por ter reencontrado amigos de longa data como Nelson Borges. Meus queridos, numa oportunidade, quero estar aí também gravando com vocês entrevistas e fazendo nosso programa. E que vocês tenham um Natal muito lindo, que já está se aproximando. Meu abraço fraterno e meu obrigado a você, Nelson. Obrigado, Rosana, a todos vocês. Nós é que agradecemos e até uma próxima. Um tema selecionado. Eu gosto muito de contar essa história porque ela trabalha muito com o nosso sentimento de orgulho. Quando eu entrei para a doutrina, eu fui fazer um curso de expositores e o nosso orientador, a pessoa que estava nos treinando, contou uma historinha que eu nunca mais consegui esquecer porque era profunda e verdadeira, né? Que as religiões são como luzes, como faróis. Cada religião é um farol de um tamanho. O protestantismo é um farol de um tamanho, o budismo é outro, o catolicismo é outro. Mas o espiritismo é o maior dos faróis. E quando eu ouvi aquilo, eu fiquei muito metido, fiquei muito feliz, iniciando na doutrina, de ter feito a escolha certa. Não, tá vendo aí? Escolhi o caminho certo, maravilhoso. Até que o nosso orientador perguntou: vocês sabem por que o espiritismo é o maior farol? Eu não soube responder, mas fiquei achando que alguém ia falar uma coisa maravilhosa lá. E ele mesmo então respondeu: o espiritismo é o maior farol porque os seus seguidores, os seus adeptos, são os que estão mais em trevas, são os que precisam de mais luz, de mais orientação. Aí o meu orgulho foi lá embaixo, né? E eu fiquei tão chocado com essa história que eu conto até hoje. Já deve ter mais de 30 anos que eu ouvi isso. E foi uma história importante, porque hoje eu tenho essa história na minha vida espírita como uma realidade. Para mim, o espiritismo é realmente uma luz, um remédio, por conta das extensões da minha necessidade pessoal. Então eu concordo plenamente com essa história, mesmo tendo brigado muito com ela durante muito tempo. Muito bacana, legal. Vanderlei, para as suas despedidas aí ao nosso público telespectador do Visão Espírita. Olha, um grande abraço a todos os teleouvintes do programa Visão Espírita, né? E fiquem com Deus, com muita esperança, com muita força, e foi uma alegria poder deixar uma mensagem aqui para vocês. Um grande abraço e um beijo na alma a todos. Entrevista. Amigos do Visão Espírita, continuamos aqui no 14º encontro de Espiritismo e Ciências nessa magnífica cidade de Poços de Caldas e nesse magnífico encontro. E ao nosso lado também temos um magnífico orador, expositor espírita, que vai nos falar alguns minutos para os nossos queridos telespectadores. O nosso amigo José Reis Chaves, mais conhecido por Chaves, e que já na sua apresentação nos falará do seu trabalho da divulgação espírita. Nelson, muito obrigado por estar aqui no seu programa e meu abraço para todos os telespectadores de Visão Espírita. E eu estou aqui muito alegre participando desse evento da Sônia Sartre aqui em Poços de Caldas, um evento que se tornou tradicional e que é uma oportunidade para uma grande divulgação da doutrina espírita. E estou à disposição sua para as perguntas que você quiser fazer a respeito do evento e a respeito do meu trabalho e da doutrina espírita e num casamento, eu diria, com a Bíblia.
Ah, muito bem. O seu trabalho hoje na divulgação espírita, você inclusive colabora com vários jornais, é um assíduo articulista, matérias em jornal. Fala um pouquinho do seu trabalho de divulgação no movimento e fora do movimento espírita. O trabalho que eu tenho feito a respeito da doutrina espírita, ele tem um enfoque bíblico, teológico, e é feito em jornais, principalmente no jornal O Tempo de Belo Horizonte, que é um diário nosso lá, de maior circulação, e é um trabalho que eu faço com muita alegria, com muito prazer, e sempre dando um enfoque bíblico, porque eu estudei para padre, não sou dono da verdade, ninguém é, mas eu estudei esse outro lado da moeda, aquele outro lado que desconhece o espiritismo, que não dá nenhum valor ao espiritismo e faz até piadas, chacotas com relação à nossa doutrina. E meu trabalho então tem essa característica de mostrar exatamente que a doutrina espírita, ela é bíblica, mais do que qualquer outra doutrina cristã. O que ela não é dogmática. Nós espíritas respeitamos muito os dogmas, como respeitamos todas as doutrinas. Mas o espiritismo, ele segue a Bíblia, aquele cristianismo primitivo anterior à instituição dos dogmas. Então, ele é bíblico. O que ele não é dogmático. Embora muitos irmãos nossos, cristãos, católicos e evangélicos, digam que o espiritismo ele é contra a Bíblia. Não. Ele é contra os dogmas. Embora nós respeitemos muito, repito, os dogmas e todas as outras crenças. O Chaves, olha que interessante. E aí você vai explicar para os nossos telespectadores o que aconteceu. Você estudou para padre. Nós estamos hoje num encontro de ciência espírita. Um padre no encontro do ciência espírita. Ou alguém que iria ser padre e hoje é orador espírita. E daí? O que aconteceu? Eu sou de uma família muito católica, de Minas Gerais, da região de Lafayette, e fui educado com muito rigor até na doutrina católica, e surgiu em mim, quando criança, adolescente, a ideia, e com um grande entusiasmo, inclusive, de eu ser padre. Então eu fui estudar para padre redentorista. Redentorista quer dizer padre de congregação, como nós temos salesianos, capuchinhos, franciscanos, então eu fui ser padre redentorista. E lá eu estudei tudo contra o espiritismo, porque a Bíblia, apesar de muitas alterações que fizeram nela, o Bar Ehrman, o maior biblista do mundo, um americano, autor daquele livro O que Jesus disse e o que Jesus não disse, esse Bar Ehrman, ele diz que a Bíblia tem 400.000 alterações. Não é brincadeira isso, 400.000 alterações. Para que ela se adaptasse às doutrinas que foram sendo instituídas ao longo dos séculos. E com relação ao espiritismo, como eu tenho tido oportunidade de constatar, foram feitas muitas alterações para encobrir todas as ideias que sugestionam as ideias espíritas, as ideias da reencarnação. Então, as Bíblias mais novas, eu digo de traduções mais novas, principalmente, têm muitas alterações. Agora, as que são assim mais fiéis aos originais são as traduções mais antigas. E eu cito a de João de Almeida, que é uma Bíblia protestante. João de Almeida era um pastor português de 1650 por aí,
A tradução dele é a melhor, mas as antigas, porque as novas estão muito alteradas, de uma maneira, eu diria, escandalosa, infelizmente. Agora, eu como estudante de padre, como seminarista, eu aprendi tudo quanto à doutrina, mas eu cheguei à doutrina exatamente pela Bíblia e principalmente vendo a Bíblia em grego e em latim, na Vulgata Latina. Foi aí que eu descobri primeiramente a reencarnação, depois eu descobri os fenômenos mediúnicos, que São Paulo chama de dons espirituais, dons do Espírito de cada um, como ele diz em 1 Coríntios 14:14, aquele que ora em línguas é o próprio Espírito dele que ora. O tal do Espírito Santo é o Espírito do indivíduo, e não, com todo respeito, aquele da instituição da Santíssima Trindade, que São Paulo nem conheceu, porque esse dogma da Santíssima Trindade surgiu no ano de 381 no Concílio de Constantinopla. São Paulo não o conheceu e, na verdade, a Bíblia fala em Espírito Santo, se referindo ao espírito do indivíduo, que pode ser encarnado e pode ser desencarnado. Olha que interessante, você falando sobre a Bíblia dessa maneira, 400.000 alterações. Isso quer dizer então que a Bíblia que nós lemos hoje de uma forma geral, ela foi alterada desta forma ao longo do tempo. Aqui temos um estudioso de Bíblia que está afirmando isso para nós. Como é que faz aquele indivíduo, não importa a crença, seja espírita, católico, protestante, de boa índole, que então queira se abeirar da Bíblia, estudando a Bíblia de uma maneira séria? Como é que ela vai fazer? Como é que ele vai fazer para saber o que é certo e o que é errado? É complicado. Primeiramente, porque nós falamos em originais, mas não existe nenhum original da Bíblia hoje. Tudo foi carcomido pelas traças, pelo tempo, desapareceu. Os copistas que copiavam a Bíblia lá naqueles tempos antigos, em pergaminho, em papiros, e mesmo na Idade Média, um pouco antes da imprensa, de Gutenberg descobrir a imprensa, era tudo copiado. E muitos copistas, eles erravam involuntariamente. Outras vezes eles erravam, até não diria erravam, eles mudavam propositalmente um determinado texto, porque eles achavam que aquele texto estivesse errado, então eles mudavam. Então, a Bíblia, ela é cópia de cópia de cópia. Não existe mais nada de original. E, com o decorrer dos tempos, ela sempre sofreu alterações. E alterações a ponto de o Bar Ertmann ter dito isso que você falou e eu disse antes, há cerca de 400.000 alterações mexidas na Bíblia. Então, como dizermos literalmente que a Bíblia é a palavra de Deus? A igreja hoje está dizendo o seguinte: a Bíblia é a palavra de Deus escrita por homens. E os homens são falíveis, nós erramos. Então, como que a gente pode dizer então que ela é a palavra de Deus diante de tantas coisas dessas que eu enumerei aqui e que demonstram que jamais podemos dizer isso hoje? Talvez pudéssemos dizer alguma coisa semelhante lá nos primeiros séculos da existência da Bíblia, mas hoje não. E eu digo assim, a Bíblia é um livro que contém a palavra de Deus, ou melhor, do mundo espiritual para nós, mas ela não é literalmente então a palavra de Deus, como infelizmente ainda dizem aí. E aí possivelmente entre não só a tese espírita, mas vamos dizer todas as teses que apelam para a razão do homem, né? Exato. Kardec, eu costumo dizer,
o verdadeiro reformador do cristianismo não é Lutero, mas Kardec. Por quê? Porque Kardec nos ensinou a estudarmos a Bíblia com a razão. Ele ensinou que nós devemos ter uma fé raciocinada, uma fé inteligente. E Deus nos deu a inteligência, a razão, para nós usarmos, e não para nós encaixotarmos esses dons que Deus nos deu e ficarmos seguindo coisas aí, porque fulano disse, a gente nem sabe por que ele diz aquilo, muitas vezes com segundos interesses. Então, o certo é estudarmos as mensagens do mundo espiritual. Nós dizemos de Deus, mas são de espíritos do mundo espiritual. Como diz Hebreus 1,14, Deus tem seus espíritos trabalhando no seu projeto. E eles, desde que o mundo é mundo, transmitem para nós mensagens através de reencarnações, como Jesus é o maior exemplo. Ele veio encarnado aqui, trazer para nós a mensagem do mundo espiritual, a mensagem do Pai, mas ele próprio veio também desencarnado. Então os espíritos, todos nós, estamos trabalhando no projeto divino, mesmo às vezes errando, nós estamos trabalhando. Daí uma frase muito conhecida hoje: o cosmos conspira a favor da nossa evolução. Perfeitamente. Você tem um livro que é a face oculta das religiões. Que face é essa? Eu diria, é o outro lado desconhecido da Bíblia, da teologia, porque os nossos irmãos, talvez até nós mesmos lá na época, encarnados naquela época, por atraso, por superstição, nós imaginamos muitas coisas erradas sobre Deus. E foi então construída uma teologia em cima dessas coisas erradas, que eu diria, não por culpa direta dos teólogos, mas por causa do atraso em que eles viviam, numa época em que muitas vezes um teólogo nem sabia ler, porque 99% da humanidade era analfabeta, não existia livro, então a ignorância era muito grande. E a mitologia também influenciou muito as ideias sobre Deus dos teólogos do cristianismo lá do início. Então, eles criaram muitas doutrinas fantasiosas, e o pior de tudo é que eles nos obrigaram. A igreja tinha poder de vida e de morte sobre as pessoas, porque ela era unida com o poder temporal, com os imperadores. Então ela obrigava, sob pena de morte, mais tarde inclusive a morte na Inquisição, na fogueira. Então, essas ideias erradas eu tento mostrar aí no livro, e mostrando também que o Espiritismo, ele se identifica plenamente com a Bíblia. Como eu disse no início da entrevista, ele não se identifica com os dogmas, mas os dogmas, eles estão caindo inclusive num esvaziamento muito grande, e o pior de tudo, eles estão arrastando uma boa parte dos cristãos para o materialismo. Isso é o que é mais lamentável. Ok, a última pergunta é a seguinte: nós fizemos uma pesquisa através do nosso programa com mais de 500 pessoas a respeito de medo da morte e reencarnação. A maioria católicos, e o interessante é que no grupo católico, mais de 300 pessoas, a maioria, deu 58% dos católicos, numa pergunta: você acredita na reencarnação, sim ou não? Curto e grosso. E 58% dos católicos disseram sim. Não há uma incoerência? Católico acreditando na reencarnação? É isso que eu falei antes. Os dogmas estão caindo num esvaziamento. Então, quando Kardec fala que devemos ter uma fé raciocinada,
que é uma coisa muito certa, é uma grande verdade, e que mesmo aqueles que não são espíritas também estão caminhando para essa fé. Uma fé que tem uma explicação racional. E hoje, a maioria da humanidade, cerca de 3/4, independente de religião, crê na reencarnação. Inclusive na Igreja Católica, no jornal Opinião da Arquidiocese, numa pesquisa sobre a reencarnação, apresentou 63% dos católicos que creem na reencarnação. Isso há mais de 10 anos. Hoje eu acredito que passe de 80 já. E isso está acontecendo em todo o mundo. Então é o que Jesus disse, nada ficará oculto. A verdade acabará vindo à tona. E como ele disse também, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E veja que os dois verbos estão no futuro, conhecereis e libertará. Quer dizer, é coisa do futuro, é coisa que vai acontecendo de acordo com a nossa evolução. É a era da razão, né, que nós estamos entrando, começando. Olha, foi ótima a nossa entrevista, esse conteúdo que nos traz aqui o Chaves. E nós gostaríamos das suas despedidas aqui aos nossos telespectadores, augurando para que, numas próximas oportunidades, sempre possamos contar assim com esta sua cultura, não só bíblica, mas esta forma com que você dissemina essa cultura bíblica sua no meio espírita, porque a gente sabe que tem muitas pessoas, não só espíritas, até entidades afastadas, Bíblia, não é Bíblia. Então deixa para lá, e você é uma pessoa que realmente traz para nós transparência em relação a isso, porque a Bíblia realmente é isto tudo que você diz. Então as suas despedidas para os nossos telespectadores e uma próxima oportunidade, com certeza. Muito obrigado, Nelson, por ter estado aqui no seu programa Visão Espírita. Muito obrigado também a você, telespectador, que nos ouviu, que nos assistiu. E quero deixar aqui o meu abraço fraterno para todos nós, você, Nelson, ao pessoal aqui da técnica e a todos vocês que nos ouviram, e implorando as bênçãos de Deus, de Jesus e de Maria para todos nós e todos os nossos lares. Aos nossos telespectadores, até a próxima. Entrevista. Prezados amigos do programa Visão Espírita, nós continuamos aqui no 14º Encontro de Espiritismo e Ciência em Poços de Caldas, e nós estamos aqui ao lado com uma das grandes colaboradoras desse encontro já há vários anos, já que o encontro está no 14º ano, e a Irene, que está aqui ao nosso lado, a Irene Figueiredo Nunes. Essa colaboradora vai nos contar alguma coisa sobre a entidade que organiza esse encontro, assim como a participação dela no próprio movimento espírita. Irene, você pode fazer as suas apresentações e qual a sua função neste encontro magnífico, que a gente sabe que você é uma das grandes colaboradoras. Todas nós, né, todas as trabalhadoras, somos grandes, porque o trabalho, se a gente não se agigantar, ele realmente não sai, né, conforme planejado. E a colaboração nossa é por que precisar, pau para toda obra, como se diz o ditado. A gente não sabe exatamente em que ponto as coisas vão precisar da gente, né? A gente tem um programa, um projeto mais ou menos para desenvolver o trabalho, mas sempre aparece as coisas de última hora, então a gente tem que estar preparado para tudo. A nossa casa é uma casa que trabalha mais no sentido da divulgação da doutrina. O nosso interesse maior é colaborar passando essa doutrina que tanta satisfação um dia nos trouxe e nos traz a cada minuto, e trazer ao maior número de pessoas possível todo o consolo que essa doutrina nos traz. Ô Irene, é difícil ser espírita, Irene? Com certeza. Estudar e participar das reuniões, isso até que é a parte mais fácil. Vivenciar no nosso dia a dia tudo que a doutrina nos ensina é a parte realmente mais difícil. Olha só que legal. E a casa que você participa, né, que é a entidade que patrocina e organiza esse encontro, que é o SEAC, Centro Espírita Allan Kardec, fala um pouco das atividades desta casa.
nós temos reunião de estudo, nós temos reunião para jovens, nós temos reunião aberta ao público, né? Com passe, como toda casa. E o trabalho principal, como eu já disse, é da divulgação mesmo. Esporadicamente tem workshop, né, com algum palestrante, com algum visitante. Então, nós já trabalhamos também na parte caritativa, com criança, com adolescente, Atualmente, nosso trabalho maior está na área de dependência química. Ótimo. E além do SEAC, outras casas e o movimento espírita aqui de uma maneira geral, você poderia falar rapidamente para nós aqui em Poços de Caldas e na região? O movimento espírita tem crescido muito, né? No Brasil todo, no mundo todo tem crescido muito. E Poços não fica diferente disso. A cada dia a gente vê almas, né, sedentas de conhecimento, já cansado de ser, entre aspas, enganado por si mesmo em certos conhecimentos, em busca de consolo para sua alma, de tranquilidade, paz de espírito. E isso a gente realmente encontra na doutrina, porque ela nos esclarece e explica tudo de forma coerente, vamos dizer assim, clara, e é o que acaba consolando. Por isso o movimento espírita tem crescido tanto em todas as partes do mundo. Então, a gente agradece muito a sua presença aqui no nosso programa, porque você é uma das representantes de tantos voluntários que nós estamos vendo aqui participando desse encontro para que seja possível a sua realização. E eu queria que você deixasse para os nossos telespectadores lá, espíritas e não espíritas do Vale do Paraíba, a sua última mensagem. Assim, não vou dizer de final de ano e começo de ano, porque todo final de ano, começo de ano, a gente renova as esperanças, não sei o quê, mas aquela mensagem de espírita que você é para os espíritas, porque nós estamos numa fase de transição. O que eu me lembro agora de passar é uma mensagem que eu ouvi ontem numa palestra, na verdade não é minha, né? Foi o Dr. Isaías que mencionou na sua palestra, e ele disse que começar um trabalho é fácil, permanecer nele é difícil, mas finalizar é muito mais. E ele ainda lembrou do apóstolo que foi condenado à pena de morte, foi crucificado de cabeça para baixo. Então ele começou o trabalho, foi difícil continuar e mais difícil ainda concluir. Então que todos nós espíritas empunhemos a bandeira do bem e sigamos confiantes e desenvolvendo cada vez mais a fé, a esperança e perseverança, porque esse é o caminho. Ok, nós agradecemos muito a sua presença e aos nossos telespectadores, até a próxima. Você está assistindo o programa Visão Espírita, a revista eletrônica do Espiritismo. Não saia daí! Quero paz na minha vida, quero luz no meu caminho, quero te ver, entender que tudo passa, que a terra é uma escola, quero aprender. O amor é a estrada que devemos caminhar. Quem tiver vontade firme tem felicidade. Vem viver a emoção, dê a mão, vamos seguir. Quem quiser. Um tema selecionado. Jesus nunca falou que alguém pecou. A gente lê tanto no Evangelho, escuta, vai, não peques mais. A palavra hebraica é avon, que está lá no Êxodo 20, e é het. A palavra het em hebraico significa alvo. Então, se você não atingiu o alvo, você errou. Esse é o significado da palavra het. E avon é delito.
É um erro cometido, não é um pecado. O pecado foi um dogma criado pela Igreja Católica. Por quê? Porque com o pecado você remete-se a um sentimento de culpa, que é o primeiro sentimento colocado no caso de Adão e Eva no Jardim do Éden. E foi muito enfatizado por Santo Agostinho. Foi ele praticamente quem trouxe essa ideia de eu pecador me confesso a Deus, já um pecado que vem de lá dos nossos pais, observe, de Adão e Eva, que nunca existiu Adão e Eva, que nunca existiu essa história de pecado, e que nós somos responsáveis por aquilo, que a Bíblia fala disso, né? Cada um colhe o que planta. Então o termo correto é avon ou rete, no sentido de desvio e de erro. E era que Jesus dizia, vai, mas não foge mais do caminho. Não se desvia do objetivo, que é o ponto correto. Não erra o teu alvo mais. Mas nunca vai, não peques, como se Jesus estivesse colocando um estigma naquela pessoa de que ela era uma pessoa pecadora. E a gente coloca a pecadora arrependida e vai por aí afora. Não é tão fácil retirar isso do calendário, né? Porque as pessoas já estão ouvindo tanto e mudar conceitos é dificílimo. Mas a gente deixa a lição e a mensagem para que vocês reflitam se tem lógica ou se não tem. E que ninguém aqui, nem eu não me considero um pecador. Eu considero uma pessoa que está em constante exercício para voltar ao reencontro com Jesus. E Ele está sempre à nossa disposição. Vinde todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa recomendação de Jesus, não erres mais, é por quê? Porque Ele sabia que o erro tem repercussão no espírito. E Ele tinha curado aquela pessoa de alguma doença, um leproso, um cego, um deficiente físico, mas significava que Ele tirou algo que Ele já adquiriu, mas que Ele poderia voltar a adquirir se não fosse vigilante. Esse é o verdadeiro significado de pecar e errar. Entrevista. Bernardo, agora falando um pouco das suas faculdades mediúnicas, pintura mediúnica. Fala um pouco aos nossos telespectadores que ainda não o conheceram desta faculdade extraordinária, né, de trazer a pintura mediúnica, assim de uma forma até pública, como você fez aqui no encontro e tem feito em outras oportunidades. Nelson, eu penso o seguinte, as pessoas têm um hábito de dizer o seguinte, que nós não precisamos mais do fenômeno, eu discordo.
Eu acabei de vir uma viagem à Europa, onde eu fui a convite assim, de instituições não espíritas, mas de faculdade, de instituições espiritualistas para nativos. Eu fui a 6 países e fazendo palestra para os nativos, né? Para escoceses, ingleses, finlandeses, suecos. Então eu estou registrando isso para dizer, as pessoas ficam assim, poxa, então quer dizer, os espíritos se comunicam. Então quer dizer, ainda é importante você trazer o fenômeno para uma reflexão. O fenômeno não transforma ninguém, tá? Isso já se sabe, é repisado, todo mundo fala isso e é verdade. Mas penso que é importante. Então eu vejo isso com muita alegria, inclusive porque na proposta de Renoir, quando lá em 1988 ele me apareceu para o trabalho, ele disse que queria transformar tintas em pães. Então a Cidade da Luz é a instituição que eu fundei quando eu tinha 17 anos. E eu digo a minha idade, gente, porque eu sinto assim aquele orgulho de dizer assim, quando você quer, você consegue. Então de repente você que está aí me assistindo, você também vai conseguir o seu sonho, o seu ideal. décima tela pintada nessa noite, 9 minutos, 13 segundos, assinada por Renoir. Então eu estou registrando isso para dizer, as pessoas ficam assim, poxa, então quer dizer, os espíritos se comunicam. Então quer dizer, ainda é importante
você trazer o fenômeno para uma reflexão. O fenômeno não transforma ninguém, tá? Isso já se sabe, é repisado, todo mundo fala isso e é verdade. Mas penso que é importante. Então, eu vejo isso com muita alegria, inclusive porque na proposta de Renoir, quando lá em 1988 ele me apareceu para o trabalho, ele disse que queria transformar tintas em pães. Então, a Cidade da Luz, a instituição que eu fundei quando eu tinha 17 anos, e eu digo a minha idade, gente, porque eu sinto assim aquele orgulho de dizer assim, quando você quer, você consegue. Então, de repente, você que está aí me assistindo, você também vai conseguir o seu sonho, o seu ideal. Então, foi para manter o orfanato, as nossas obras sociais. Então, poxa, traz o belo e ainda com repercussão na ajuda, na caridade. Eu penso que vivenciar... O professor Herculano Pires dizia uma coisa com muita propriedade. Ele dizia, querem fazer espiritismo sem espírito. Não é? Poxa, e nós vivemos dizendo a doutrina dos espíritos. E queremos tirá-lo da doutrina? Não, temos que fazer em parceria. O 14º Encontro de Estudos da Ciência Espírita, que aconteceu na cidade de Poços de Caldas em novembro de 2011, trouxe resultados importantes para todos aqueles que participaram nos 2 dias e meio de intensa vivência fraterna e no aumento de conhecimento sobre a redentora mensagem da doutrina espírita. Foi mais um marco de espiritualidade na história dessa bela cidade de Poços de Caldas, que já desde seu nascimento no século XVII, traz a predestinação de ser um local de refazimento físico-mental e também espiritual. Físico-mental pelas suas águas termais conhecidas internacionalmente e espiritual pela realização de encontros como este que aconteceu. Este 14º encontro, que reuniu 1.500 pessoas no espaço da Urca, desde seu início na quinta-feira até o seu encerramento no domingo, teve uma organização impecável por parte da equipe de dezenas de voluntários e dos colaboradores coordenados por Sônia Sarti, do Centro Espírita Allan Kardec. Foi um evento com uma variedade muito grande de formas de comunicar a mensagem espírita. Palestras, oficinas temáticas, teatro, música, pintura mediúnica, literatura e intensa confraternização. Foi uma tribuna aberta e adequada para todos os espíritas que procuram divulgar o espiritismo de forma aberta ao debate, como livres pensadores, mas sempre preservando o núcleo básico da doutrina com Kardec. Este ambiente altamente espiritualizado do encontro se harmonizou com a beleza tranquila e pacífica da cidade, a qual traz em seus vários ângulos um apelo não só estético, mas também de muita reflexão ao belo e ao transcendente, ao imponderável e ao espiritual. Que, em 2012, não só o 15º encontro repita o sucesso espiritual de 2011, como também continue a aproximar tanto os espíritas e não espíritas, que buscam avançar nos seus conhecimentos para o progresso da alma, e com isso também contribuindo para o progresso moral coletivo de nossa sociedade. Parabéns, espíritas de Poços de Caldas, por essa exemplar realização. A mensagem. Mas ele era uma pessoa muito boa. Era o ombro amigo em que todos iam chorar nas dificuldades. Era a palavra de esperança para todos aqueles desesperados. E um dia a notícia apareceu. Ele era portador de uma doença irreversível. Consequentemente, não tinha cura. Ora, foi aí que os amigos, conversando, resolveram eternizar a figura do nosso irmão tão bom. E disseram, vamos filmar, vamos documentar toda a sua doença, para que nós possamos amanhã ou depois lembrar de toda a sua dor. Afinal de contas, ele não tem sido tão bom para nós. E foi assim então que cada passo, a evolução do problema em si era fotografado, era filmado,
até que o nosso irmão chegou à sua morte. Aí alguém teve uma ideia. Vamos fotografá-lo em seu caixão, para que depois nós possamos pegar a foto, transformar num pôster que irá ser colocado na parede principal da nossa sala ou em cima da cabeceira da nossa cama. E assim foi feito. O enterro, o sepultamento, tudo documentado. Ora, gente, a partir daí, todos os anos reuniam seus amigos, os parentes e reviam toda aquela história de novo. E todos se emocionavam, todos sofriam, todos choravam de novo. Certamente você vai estar pensando que isso é um absurdo, que ninguém faz isso. E ninguém faz mesmo. Nenhum de vocês faz, eu também não faço. Porque as lembranças que eu quero ter daqueles a quem eu amo são as melhores, são dos momentos de alegria, dos momentos de felicidade. Mas, gente, por que nós continuamos matando, sepultando Jesus todos os anos? Afinal de contas, nós não queremos ter dele boas lembranças? Por que aquele semblante sofrido, sangrando? Por que nós temos que rever tudo isso de novo? Queridos companheiros, talvez seja o momento, a hora da gente rever toda essa postura. Muitos dizem que é uma homenagem que se presta a ele. Mas então nós poderíamos dizer, mas que homenagem mórbida? Outros dizem, não, é para que se mantenha acesa toda a sua situação, afinal de contas ele veio e morreu na cruz para nos salvar. Isso é um outro ponto que mereceria ser conversado, discutido. Porque entendemos que Jesus não veio para salvar ninguém, mas sim mostrar o caminho da salvação. Porque a busca da nossa salvação é responsabilidade nossa. Não podemos simplesmente entregar para Jesus os nossos pecados. Então, gente, está na hora, sim, de que possamos descer Jesus da cruz de uma vez e trazê-lo para o nosso coração de uma vez. Chega de dor, chega de sofrimento. Vamos nos lembrar, sim, de Jesus, nas suas peregrinações, nos seus sermões, na sua alegria, porque afinal de contas Jesus deve ter sorrido alguma vez em sua vida. Então é esse Jesus que nós queremos lembrar. É um Jesus que nos traga um conforto, uma alegria interior, que a gente possa cada vez mais se fortalecer. É o Jesus que, estendendo-nos os braços, nos convida à aproximação e vendo a alegria em seus olhos, o sorriso em seus lábios. Esse é o Jesus que nós queremos. Que Ele esteja muito próximo de nós. Corrente de energização da água. Caros amigos, estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Esperamos que tenha sido do seu agrado este programa. Chegamos àquele momento de prece, aquele momento que você vai participar, beneficiando aqueles que necessitam. Colocando aí a água ao seu lado, que já deve estar aí ao seu lado, porque essa corrente tem beneficiado muita gente que necessita, seja do espírito, seja da matéria. Então nós convidamos a todos para que nesse momento elevemos todos juntos os nossos pensamentos. Vamos todos nós que neste momento participamos desta corrente de caridade e de amor, buscar no mais íntimo da nossa alma a sintonia necessária para abençoar esta água colocada ao nosso lado. Aquele nosso parente que está doente em nosso lar, aquele nosso irmão ou irmã que se encontra enfermo, aquele amigo ou amiga que ainda está internado com problemas físicos, aquela criança que está enferma, merecendo os maiores cuidados na frágil saúde do seu corpinho ainda em formação.
Enfim, esta água que você colocou aí ao seu lado está recebendo neste momento, pela força desta corrente de energias, o remédio necessário, o remédio ao fortalecimento físico e espiritual de todos aqueles que ao ingeri-la se sentirão melhores. Nossos melhores sentimentos, aliados a esta força poderosa desta corrente de amor que se forma, atrai para os nossos lares os espíritos amigos que estão derramando o medicamento espiritual de que necessitamos e também a todos aqueles que se servirem deste remédio. Vibremos todos com as poderosas forças da nossa alma. Vibremos. Obrigado, Senhor. Obrigado, bondosos espíritos amigos. Esta água será ingerida por todos aqueles que necessitam. Que a paz de Jesus permaneça no coração de todos que participaram desta maravilhosa corrente de caridade. Muita paz. Quero paz na minha vida, quero luz no meu caminho, quero te ver, entender que tudo passa, que a terra é uma escola, quero aprender. O amor é a estrada que devemos caminhar. Quem tiver vontade firme tem felicidade. Vem viver a emoção, dê a mão, vamos seguir. Quem quiser um tempo novo tem que ter vontade. Eu quero amor, eu vou te amar, fazendo assim a nossa vida vai mudar. Eu quero